Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta para darmos sequência ao nosso estudo sobre a doutrina das últimas coisas. E aproveitando o ensejo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no canal, acione aí as notificações para que você possa estar recebendo todas as notificações sobre os estudos que colocarmos aqui. E também não esqueça de dar aquele like para que o YouTube possa estar divulgando mais e mais estes estudos que estamos aqui fazendo e compartilhe com seus parentes, seus amigos, com seus vizinhos, para que nós possamos estar difundindo a palavra de Deus. Este assunto que estamos tratando aqui é um assunto de suma importância, porque fala a respeito da volta de Jesus. É um artigo, podemos dizer assim, que pouco tem sido pregado nas igrejas hoje, até porque, por conta da teologia da prosperidade, as pessoas têm se voltado mais para esse tema sobre prosperar na terra, adquirir bens materiais, e têm se esquecido do principal objetivo, que é nos prepararmos para a volta do grande rei, para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, trazendo essas aulas, nós estamos pregando o Evangelho e alertando o povo de Deus para que não venha ficar desapercebidos, pois sabemos que em breve a trombeta soará e os que estiverem preparados irão ao encontro do Senhor. E a lição de hoje vai estar tratando sobre Israel. Israel, o relógio escatológico de Deus. É a lição de número 6. Você que ainda não tem apostila, aí embaixo aí nas notificações, você vai encontrar a apostila para que você possa estar acompanhando as aulas todas as semanas. Então, hoje vamos estar falando sobre Israel, que, segundo a Bíblia, é o relógio escatológico de Deus. Ok? O textuário diz: porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Jeremias capítulo 24, verso 6. A verdade prática diz: Israel é o relógio divino na terra pelo qual conhecemos os desígnios de Deus para o final da história da humanidade. A leitura em classe vai estar registrada em Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 a 12. O primeiro versículo diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, nós encontramos nesse texto uma alusão acerca do povo de Israel, aquele vale de ossos secos, é a consequência do que aconteceu por toda a história ao povo de Israel. Espiritualmente, eles estavam mortos, né? Foram dispersos por todas as nações da terra, primeiro escravizados, depois tiveram que fugir para outras nações. Então, nós vamos estar vendo na ordem cronológica das Escrituras tudo o que tem acontecido com o povo de Israel e o que ainda vai acontecer. Primeiro, nós temos a dispersão, né? Foram dispersos por toda a terra, como já dissemos. Temos a regressão de Israel, né? Hoje, nós vamos ver no decorrer do estudo que Israel hoje é um Estado, né? Foi reconhecido pela ONU em 1948, eles tiveram a oportunidade de retornar para a sua terra, foi considerado o Estado de Israel, mas ainda existe muito povo, muita gente, muitos judeus espalhados ainda nas nações. Eles não retornaram todos para a sua terra. Em segundo lugar, nós temos o arrebatamento da igreja, isso na visão dispensacional, né? Ou na dispensação da graça, que é a dispensação que vivemos hoje, né? Então, ela segue essa cronologia. Primeiro, houve a dispersão do povo de Israel. Segundo, nós tivemos o regresso desse povo. Está havendo regresso. E para a grande tribulação, os demais estarão retornando para a sua terra. Temos aí o arrebatamento da igreja na sequência. Teremos a grande tribulação. Depois, o tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro. Batalha do Armagedon. Implantação do reino milenial. Juízo das nações, e por final, o nono tópico aqui, né, é o grande trono branco, aonde será julgado todos os ímpios e todos aqueles que aborreceram a Deus. Então, se dará o fim de todas as coisas para essa era e iniciará novos céus e nova terra, onde a palavra de Deus diz que habitará a justiça para sempre. Tá? Então, são 9 pontos, né? Ou 9 acontecimentos escatológicos que ainda estão para acontecer, com exceção do regresso do povo de Israel, que já começou a regressar, começou a retornar. Mas, pela palavra de Deus, nós vamos observar que ainda haverá um retorno muito maior de judeus para a sua terra natal, porque ainda há muitos israelitas, muitos judeus espalhados ainda nas nações. Israel é um dos sinais mais evidentes na atualidade em relação à volta de Cristo, sua restauração nacional, profetizada em Ezequiel 37, do verso 1 a 10, e que, através de uma visão, fala metaforicamente de um vale cheio de ossos, teve início no século em que vivemos. Né? A história do plano divino em relação à humanidade tem seu eixo central na existência do povo de Israel. É o relógio pelo qual podemos acompanhar todos os eventos históricos e escatológicos do mundo. Jesus apontou-nos esse sinal de sua vinda no sermão profético registrado em Lucas, no capítulo 21, verso de 27 a 30. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Encontramos respaldo para crer na palavra de Deus através das profecias bíblicas cumpridas e a se cumprirem nos fatos da vida de Israel. Então, nós vemos que, pelo que já temos lido nesse contexto, por toda a história sagrada das Escrituras, a começar por Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão dizendo que faria dele o pai de uma grande nação. Era um povo escolhido de Deus. Diante de tudo o que aconteceu, a desobediência do povo de Israel ao seu Deus, né? Se curvando diante de outros ídolos, praticando o pecado de uma maneira generalizada. Então, durante toda essa história
cronológica que nós temos registrada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, nos aponta que Deus sempre usou as nações estrangeiras como chicote para castigar o povo de Israel. Então, por diversas vezes, o povo de Israel foi exilado, foi escravizado, a começar pelo Egito, né? Na época de José, o faraó não conheceu José, não conheceu o povo de Israel, e ali nós vemos o primeiro problema, 430 anos aproximadamente, 450 anos aproximadamente de escravidão ali no Egito. E depois disso, nós vemos o povo ainda se rebelando contra Deus, e Deus trazendo as punições necessárias, porque Deus, como um pai, ele castiga o filho. E no final nós vemos o povo de Israel sendo disperso definitivamente da sua terra, e temos hoje aí um conflito ainda, se bem que não é um conflito que está em evidência, é como um vulcão que está aguardando a hora de entrar em erupção, né? Que são os palestinos, aqueles povos vizinhos a Israel, que com a ausência do povo de Israel, eles dominaram a terra, retornaram, mas eles nunca tiveram o reconhecimento por parte desse povo de que a terra realmente era deles. Então, vira e torna, existe conflito, um joga uma bomba do lado de lá para o lado de cá, o outro joga a bomba do lado de cá para o lado de lá, e assim a coisa permanece. Tá? Mas o fato é que ele tem se tornado o relógio escatológico de Deus. E a igreja, ela se foca nisso, porque é cumprimento da palavra de Deus, né? Nós sabemos que Deus jamais vai permitir que o seu povo, o povo que foi escolhido, e a quem Deus fez uma promessa, a Abraão, a Isaac, a Jacó, Deus jamais vai permitir que esse povo seja destruído. Então, nós vamos ver no decorrer dessa aula e de outras que teremos, que os conflitos, eles vão existir sim, como sempre existiram, né? Vai haver guerras, principalmente quando o anticristo se colocar como Messias, né? Ele vai governar o mundo a partir de Israel. E na hora que o povo judeu descobrir que ele é uma farsa, que ele não é o Messias aguardado, né? E as nações descobrir também, então nós vamos encontrar aqui um conflito, eles vão lá para destruir tudo. Isso já no final dos 7 anos, né? Da semana de Daniel. No final dos 7 anos, que é chamado os 7 anos da grande tribulação. E quando tiver quase dizimando tudo, aí o Senhor Jesus vai se apresentar. Ele vai descer, como já falamos, né, anteriormente, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Aliás, essa segunda vinda, ela vai ser uma segunda vinda visível para todo mundo, né? Para todo mundo, porque todo olho verá o Senhor nas nuvens descendo. Ele vai descer fisicamente, não vai ser na primeira fase da segunda vinda. Então, é uma vinda literal, né? E ele vai impedir que os inimigos destruam o povo de Israel. E aí, ele vai se apresentar ao povo de Israel, vai ser reconhecido como Messias que já esteve aqui, né? E a partir daí, o Senhor Jesus vai governar, e aí será implantado o milênio. É a partir daí. O primeiro ponto fala sobre a dispersão e regresso. Tanto as profecias sobre a dispersão do povo de Israel entre as nações, como as referentes ao retorno à sua terra, têm tido o fiel cumprimento, conforme está registrando Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, capítulo 7, e versículo 7, melhor dizendo, Deuteronômio, capítulo 32, verso de 9 a 11, Levítico, capítulo 26, do verso 33, 36 e 37, e Jeremias, capítulo 24, verso 6, e Ezequiel, capítulo 36, 24 e 28. Então, essas referências bíblicas aqui, elas estão tratando sobre a dispersão do povo de Israel durante toda a história, mas também está tratando do regresso desse povo, né? Aí, em 1948, Israel volta para sua terra e é considerado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, é reconhecido como um Estado. Então passa a existir agora o Estado de Israel, embora que os seus vizinhos não reconheçam e não tenham aceitado até hoje, né, isso, e tem lutado para expulsar o povo de Israel da sua terra.
O segundo ponto fala a reunião progressiva de Israel em sua terra. Há duas importantes reuniões de Israel na sua terra que mostram a veracidade da profecia bíblica. A primeira diz respeito ao sentimento de volta ao lar que tiveram todos os israelitas dispersos pelas nações. Esse sentimento se tornou forte com o movimento sionista, iniciado em 1897 por Teodoro Herzl. Pouco a pouco, sistemática e continuamente o povo começou a voltar. Não era um simples sentimento de um homem ou de um povo, e sim um impulso do Espírito de Deus na mente e no coração de cada judeu disperso, em cumprimento da palavra de Deus em Jeremias capítulo 24, verso 6, e Ezequiel capítulo 36, 24, 28. Em 1948, Israel já estava bem instalado na Palestina, e a sua proclamação pela ONU como Estado foi o clímax da efetivação da promessa divina quanto ao seu retorno. Terceiro, a segunda reunião de Israel. Esta reunião acontecerá no futuro próximo por ocasião da angústia de Jacó, conhecida como a grande tribulação, que está registrada em Apocalipse, capítulo 16, do verso 12 a 21. Esse evento escatológico será terrível e indescritível para o povo de Israel. Ele estará mobilizado para a grande batalha do Armagedon. Os reis da terra, isto é, os governantes do mundo todo, estarão reunidos com seus exércitos e armas destrutivas para o maior combate já registrado na história mundial. Talvez seja esta a Terceira Guerra Mundial. Talvez será no clímax dessa batalha que Jesus, o Messias, anteriormente rejeitado pelos israelitas, virá e destruirá os inimigos do seu povo e implantará o seu reino milenial, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a 21. Então, nós vemos que esse fato vai ocorrer quando a máscara do anticristo cair por terra, porque do início da implantação do reino mundial até a metade da semana, que serão 3 anos e meio, ele vai operar milagres e prodígios e todo mundo vai estar acreditando 100% que ele é o Messias e que ele é a pessoa que tem a solução de fato. Mas depois as pessoas vão perceber, as nações vão perceber e o próprio povo judeu vai perceber que ele é uma farsa, que ele é um impostor, que ele é o anticristo. E aí vão se levantar contra ele. E diante disso haverá uma guerra, né, mundial. Agora, nós falamos numa lição anterior concernente ao armamento químico que hoje o mundo possui. O maior perigo está exatamente aí, porque nós temos países com ogivas nucleares suficientes para destruir esse planeta 100 vezes. Então, é uma guerra atômica. São as bombas, né, de neutro, de plutônio, né, são bombas de destruição em massa. Nós vemos aqui pelo contexto bíblico que quando isso tiver para acontecer, quando tiverem para disparar essas bombas, o Senhor vai se apresentar. O Senhor não vai deixar que essa destruição em massa venha acontecer, porque se acontecer, tudo vai se perder. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Então, antes que isso aconteça, quando tiver no auge, no ápice da destruição, então Jesus se apresenta e põe fim nessa situação e é reconhecido pelo povo judeu como Messias, e a partir daí o Senhor vai começar a governar o mundo, o planeta Terra. E ele implantará o seu reino milenial. A profecia de Ezequiel 37, do verso 1 a 11, trata da restauração nacional, moral e espiritual de Israel. Alguns aspectos dessa profecia já tiveram o seu cumprimento e outros estão se cumprindo. Porém, o cumprimento cabal só acontecerá no período da grande tribulação e com a intervenção de Cristo, o Messias, em Jerusalém. Nesse período, a igreja não estará na terra porque foi antes arrebatada para estar com o Senhor. Então, esse é um ponto primordial que nós temos através desse estudo, né, chamado a atenção do irmão, da irmã, da igreja, de um modo geral, que fique alerta, porque o tratamento do Senhor Jesus é com o povo judeu, é com o povo de Israel. O Senhor tem uma promessa, tem um cumprimento a fazer
sobre a vida de Israel, porque Deus empenhou a sua palavra a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então, toda vez que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Amém? Por quê? Porque Deus tem um compromisso com o povo de Israel. Então, eles sempre esperaram Jesus para governar para eles, para ser o rei que os profetas falaram durante toda a história da humanidade. E isso vai se cumprir. A igreja, ela não é o povo de Israel. A igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a igreja. Nós somos os gentios que fomos enxertados na videira que é Cristo, fazemos parte da igreja e estamos aguardando o retorno de Jesus para podermos subir com ele. E é fato, pela palavra de Deus, de que nós não passaremos pela grande tribulação, né? Os que já estão partindo para estar com o Senhor através da morte, eles vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos nesta ocasião serão arrebatados antes que o governo do anticristo seja implantado na terra. Agora temos aqui a destruição progressiva do povo do norte. O texto de Ezequiel 38, 39 e Joel, capítulo 2, verso 20, tratam a respeito da profecia bíblica sobre um bloco de nações ao norte de Israel. As nações do norte, por causa da etnia dos povos que habitam aquela região, vários nomes geográficos podem ser identificados. O profeta fala de Magog, Meseque, Tubal, conforme registra Ezequiel 38, 2 e 3, regiões ocupadas pelos antigos citas e tártaros, às quais hoje corresponde a Rússia. Nome como o de Meseque converteu-se em Moscou ou Moskva. Tubal é a moderna cidade russa de Tobolsk. Em Ezequiel 38, verso 2, temos a palavra chefe, tradução do termo Rosh, dando a ideia do nome Rússia. No bloco das nações aliadas aparecem os nomes de Gomer, Togarma, Ezequiel 38 e 6. Gomer veio a ser a Germânia, atual Alemanha. E Togarma corresponde à Armênia e Turquia. Em Ezequiel 38, 5, destacam-se os persas, os etíopes e Put. Hoje, os persas são o Irã, os etíopes, a Etiópia e Put, a Líbia. 2. Queda e ressurgimento da Confederação do Norte. Devemos entender que a queda da União Soviética não significa que a profecia, melhor dizendo, tenha perdido sua validade. Na verdade, essa potência mundial está se levantando e mostrando sua força. Quando se esforça para participar das conversações de paz entre Israel e os países árabes, aos quais ela sempre apoiou, ela perdeu o seu poder sobre o aludido bloco de nações e alguns estudiosos interpretam essa queda como algo para acontecer em plenitude no futuro. Parte dessa profecia já começou a ter o seu cumprimento porque a Rússia caiu como potência bélica e econômica. Então, nós vemos que esses países que aparentemente hoje estão extintos, vamos dizer assim, as profecias indicam, os estudos, eles indicam que eles se levantarão. E vai ser esses países aqui que se levantarão contra Israel quando, no final da grande tribulação, eles descobrirem que o anticristo é uma farsa. Então, eles vão para destruir, vai começar por eles essa guerra. Amém? O terceiro ponto, a Confederação do Norte combaterá a besta na grande tribulação. A profecia diz que a Confederação do Norte, tendo como líder Gog, colocará seus exércitos contra a autoridade da besta, ou seja, o anticristo, conforme registra Ezequiel 38, do verso 2 a 6. A profecia indica que Gog, chefe da terra de Magog, invadirá a terra de Israel nos últimos dias. Ezequiel 38, verso 8 e verso 16. É possível que essa invasão venha a acontecer no período da grande tribulação. Os motivos principais para a invasão do rei do norte estão expostos em Ezequiel, capítulo 38, verso 11 e 12. A ideia de tomar o despojo e de arrebatar a presa não é difícil entender pelo fato de a antiga União Soviética ter perdido seus principais intelectuais e cientistas
na maioria judeu, os quais retornaram para Israel. Diz a Bíblia que esse invasor será destruído pela intervenção divina, Ezequiel 38:20. Nos montes de Israel, Ezequiel 39:4. Então as nações da terra reconhecerão o Deus de Israel, Ezequiel capítulo 39, versículo 21, 22. Devemos entender que essa invasão nada tem a ver com a batalha do Armagedon e a guerra decorrente que acontecerá no início da semana profética de Daniel, do capítulo 9 e verso 27. A batalha do Armagedon se dará no final da semana, pois o seu líder será o anticristo, a besta. Zacarias 12, verso 3, 14, verso 2, Apocalipse 16, 14. Então, nós vemos que haverá uma guerra. Hoje, segundo a história, os maiores cientistas estão nessas regiões da União Soviética, na Rússia, né, que são judeus. E, pelo período da Grande Tribulação, eles vão estar retornando para a sua terra. Então, nós vemos aqui o comentarista, ele colocando para nós aqui, com as referências bíblicas, de que a União Soviética ela vai se levantar em guerra para tomar o despojo, ou seja, para aprisionar aqueles que fugiram ou que deixaram o país em que estavam vivendo. E nesse final aqui, quando houver essa escaramuça, é quando o Senhor Jesus vai se apresentar. E nesse período, quando Jesus implantar o reino, o inimigo vai ser aprisionado, né? Vai ser 1000 anos de paz. Mas no final do milênio, ele vai ser solto novamente. E ele vai ser capaz ainda de arregimentar um grande número de pessoas, levantar um grande exército, junto com todos os seus demônios, para vir guerrear contra o povo de Israel e o Senhor. Então aí vai acontecer, de fato, a guerra do Armagedon, porque vai ser a última guerra, né? Aonde o Senhor vai guerrear, Apocalipse, que o Senhor, com a espada da sua boca, vai guerrear contra o inimigo, vai vencer o inimigo, amém? E aí, em seguida, virá o trono branco, né? Aonde haverá o último julgamento dos vivos e dos mortos, de todos os ímpios. O falso profeta e a besta vai estar já no lago de fogo, né? Eles vão ser lançados no lago de fogo, então eles já não vão passar por esse tribunal, o tribunal do trono branco, porque eles já foram condenados. Então, dessa feita, vai ser o Lúcifer, com todos os demônios e todos aqueles que seguiram a ele. Vai ser lançado lá, definitivamente. Amém? O terceiro ponto fala sobre o ressurgimento do antigo Império Romano. Os textos de Daniel, capítulo 2, versículo 33, 34 e 44. Capítulo 9, 24 a 27. Capítulo 7, versículo 7, 8, 24 e 25. Apocalipse, capítulo 13, verso 3 e verso 7, capítulo 17, verso 12 e 13, são relativos à profecia sobre uma confederação de nações formada na área geográfica do antigo Império Romano. O primeiro sentido duplo de interpretação. Essa profecia, numa parte, refere-se literalmente àquelas nações adjacentes ao Mediterrâneo, as quais formavam o núcleo do Império Romano, e na outra parte, figuradamente, refere-se apenas às características daquele império. Tal como existiu o Império Romano, também se levantará da mesma forma dentro da realidade atual. Segundo, a União Europeia, uma sombra do antigo Império Romano. Especula-se muito sobre a atual União Europeia, como um retrato dessa confederação profetizada. Não temos base consistente na Bíblia para afirmar positivamente, mas não podemos evitar o fato de que as características dessa confederação profetizada em Daniel, capítulo 2, 33, 34 e 44, conferem com a profecia de Daniel. É perigoso estabelecer suposições como fatos. Por isso, o aconselhável é ficarmos dentro dos limites impostos pela profecia bíblica. No entanto, a evidência dos sinais da vinda do Senhor Jesus em nossos dias é fortalecida pela clareza da profecia e do seu cumprimento. O sinal de Israel é revelado à igreja pelo seu esplêndido florescimento na terra que Deus lhe prometera, a figueira brotando, e pela sua influência na marcha dos acontecimentos mundiais. Nós cremos que o Senhor Jesus está às portas. Então, esta é a aula que fala sobre Israel, o relógio escatológico de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça
de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever, se ainda não é inscrito, e de acionar as notificações. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.